Vou deixar vocês com o professor Perseu agora. Professor, fica à vontade. Aqui só está no grupo da BSP Engenharia, que é um grupo feito de síndicos da nova geração, pessoas que querem aprender o que é certo para implantar corretamente no condomínio. Beleza? Tá ótimo. Primeiro, boa noite para todo mundo. Eu não tinha cumprimentado todo o grupo, né? Eu sou Perseu. A minha trajetória aí sempre foi na área de tecnologia, né? Comecei basicamente muito cedo, né? Comecei realmente a empreender muito cedo. Comecei com 16 anos, tive minha primeira empresa. Dali fui crescendo. Na época foi loja de colchões, né? E cama, não tinha nada a ver com tecnologia. Depois passei por alguns locais, passei por empresas na área inclusive de veículos, né, foi a Fiat, passei pela Fiat, passei pela Souza Cruz, vendi cigarro também, e trabalhei depois, fui voltando para a área mais de tecnologia, né. Fui para o Japão, morei lá 3 anos, né, trabalhei 1 ano numa fábrica que era de tecnologia também, mais voltada para residências, fazia banheiros pré-moldados, né, banheiros prontos, isso em 1991, já tem um bom tempo para trás aí. Depois, trabalhei numa empresa que é do grupo Toyota, que é a Aishin, e ali eu trabalhei 2 anos na parte principalmente de fechaduras elétricas, essa parte toda de equipamentos elétricos. Voltando para o Brasil, trabalhei aí abri uma empresa, né, na área de autopeças, fiquei só 1 ano, depois comecei a voltar a trabalhar na área também de tecnologia, que foi instalando som, alarmes para carro, né, que não sei se alguém conheceu, que foi a Japão Shopping Car, isso era lá em Taguatinga, na QND 43, e aí ficamos ali até 2003, foi onde nós começamos a trabalhar com a Japan Security. Isso, da Japan Security já é uma empresa, já tem aí mais de 28 anos no mercado, né? Nós estamos aí já desde 97 com a Japan Security, e com ela nós voltamos mais para a área de tecnologia mesmo, que é a parte de segurança, controle de acesso, câmeras, alarmes, toda essa parte voltada tanto para pequenos, médios e grandes negócios, assim como residências, né, condomínios. E de lá para cá, em 2016, resolvemos montar uma empresa separada que seria a Japan Energias, que tem o nome fantasia, né, o nome de mercado de toque solar, que é onde nós trabalhamos com energias sustentáveis, né, principalmente a energia solar, para todo tipo de ambiente, né. E aí o professor Diógenes aí, né, da BSB Engenharia, me convidou aqui para passar um pouquinho para vocês o que seria, né, hoje nós estamos tendo um problema seríssimo, que é o quê? Muitas vezes a pessoa mora num prédio, num condomínio, pode ser ele horizontal ou vertical. Quando é horizontal, tudo bem, se ele tem a casa dele, né, ele consegue facilmente ali colocar um carregador, um wallbox na parede, fazer a medição dele ali própria, né, se a carga do local é tranquilo ou não, né, e ele vai fazer a instalação dele através de um profissional e vai colocar ali o carro para carregar. Até aí tudo bem, né, pode ser que ele compre uma usina solar própria ou não, pode ser que seja só a instalação normal, mas nós temos um problema sério que é o morador de condomínio vertical, né? Esse é um problema sério. Por quê? Muitas vezes ele vai numa concessionária GWM, né? Ou na BYD, gosta do carro e fala, vou comprar, né? Só que aí passa a ter um grande problema aí junto ao local que ele mora, que é o condomínio. Como que ele vai fazer essa recarga, né? E aí vem os problemas. De onde que eu vou buscar essa recarga, né? Será que eu posso puxar do meu medidor lá, do meu relógio, né? Do meu medidor elétrico próprio, vou puxar do medidor de serviço do condomínio, como fazer isso, né? Então, o meu objetivo é entrar aqui e passar um pouquinho disso aí, né? Do que é e como nós poderíamos fazer num condomínio nessa situação, onde a pessoa muitas vezes quer comprar ou já comprou o carro, né? E às vezes ele compra e não consulta o condomínio se poderia fazer uma instalação elétrica lá dentro, como que ele vai puxar isso. E aí o meu objetivo é esse, tá? É passar para vocês um pouquinho sobre essa situação que acontece no condomínio. Alguém aí já passou por essa situação? Só uma pergunta aqui. Boa noite, Perseu. Boa noite. É É o Marco Marco? falando. Isso. Opa, tudo bem, Marco? Já passamos por isso, e como eu sou engenheiro eletricista também, né? Ah, tá. Amigo E do eu ramo aí. faço isso, e eu faço parte da administração do condomínio, né? Eu já fui síndico, hoje em dia Perfeito. eu sou parte do conselho, né?
Ótimo. E a minha briga aqui foi muito grande, por conta do seguinte, o povo vai lá no apartamento e fala assim, o meu apartamento tem 30 kVA instalado, mas eu estou usando só 10, né? Dá para botar Sim, tranquilo no meu apartamento, né? O brabo certo. foi convencer a todos, né, que, primeiro, que a carga do apartamento dele é a projetada, né? Exatamente. Não é porque está sobrando, né? É a projetada. Se ele quer botar no Isso. projeto um carregador, né? O apartamento dele tem que suportar. Aí o povo sempre parte. Não vou culpar, né? Mas o leigo sempre parte para a pergunta seguinte, né? Tá, mas então vamos reprojetar meu apartamento. Aí eu sempre gosto de eu mencionei na época para o povo, olha, você já ouviu falar daquele artigo lá da nossa Constituição que ninguém é obrigado a fazer ou desfazer nada, senão em nome da lei, né? Sim, Aí nós perfeito. partimos para o segundo problema, né? Que a legislação em relação a isso não existe ainda, né? Está sendo Ainda é criada, muito né? incipiente, está sendo criadas normas de bombeiro, tudo estão sendo E, estudadas, né? Tá? exatamente. Então, a Isso. primeira coisa que nós fizemos foi, uma vez definido como nós faríamos, foi colocar em assembleia, né? Já que não existe, fica valendo o que a assembleia decidir, né? Porque Soberana, né? se algum morador vai lá e instala por conta própria, a gente não tem nem poder de lei para mandar ele desinstalar ou não deixar instalar, né? Mas felizmente a gente Exatamente. conseguiu captar isso desde o início, né? E botar na cabeça do povo, olha, se no projeto refeito do teu apartamento você conseguir colocar esse carregador, todos os moradores têm que ter o mesmo direito, se assim o quiserem, né? Exatamente. É um E problema aí o que sério, que né? implica? Como você Principalmente, já né? mesmo falou, exatamente, como Sim. é um condomínio vertical, né? Se Uhum. um tem direito e todos vão ter o mesmo direito, né? Isso pode Certo. implicar até em alterar o acesso do condomínio à SEB, né? Aí Exatamente. é outro Exatamente. gasto que ninguém imagina, né? E é um gasto enorme, né? Se você tiver que alterar ali a subestação da região, né, por conta de um condomínio, é um gasto enorme, a gente sabe disso, né? Agora, Só o para dar um principal, exemplo né, aí, é que o professor. apartamento, né? Sim, o Vou apartamento, dar na um exemplo verdade, para vocês aqui sim, rapidinho. Ali pois não. no. Eu faço muito. A gente atende bastante condomínio na mensalidade, né? Para fazer esses estudos, condomínio, ele tem uma visão, uma inteligência proximal muito grande. Então, sabe que a gente contratado por mês, pessoal, a gente reduz muito do custo, porque as análises ficam, a gente gera uma memória de projetos, de documentos, de protocolo, então a gente tem um histórico do condomínio para transferir. Se vai trocar o engenheiro, por exemplo, a gente transfere esse acervo. Então, você vai ter sempre uma grande vantagem de ter um engenheiro fixo no teu condomínio, assim como você tem um advogado. E eu fui fazer aqui uma análise de aprovação de projeto na Neoenergia, de um condomínio aqui em Águas Claras. A obra que o condomínio tinha que fazer interna deu 160 mil com material e mão de obra. A obra que era Exatamente. necessária para chegar a energia para adaptar, só a Neoenergia que faria, né? Na verdade, assim, pode fazer outras empresas, mas a Neo nunca vai perder para a Pode ser concorrência. Ela alguma empresa sempre... credenciada, né? Mas Isso a é. Neoenergia, E né? aí, como Uhum. tinha que mexer na infraestrutura da subestação da Neoenergia para a estação do condomínio, a obra ficou em R$ 503 mil. Exatamente. Tudo que você Imagina. mexe aí, Só para tudo que você mexe completar aí, né, aí, tá? em energia, realmente aumenta bastante, né? É porque E a quando infraestrutura, o né? Marco, isso, quando o Marco aí falou em relação ao medidor, né, individual, e muitas vezes o cliente olha, esse medidor sempre ele vai estar ligado a um barramento ali, né, do condomínio, que na verdade é a demanda geral do condomínio que conta, né, não só a individual. Então, muitas vezes tem alguns síndicos que falam, não, cada um que ligue no seu medidor, né? Não é bem assim. Por quê? Porque todos esses medidores estão ligados num único barramento e num disjuntor geral ali do prédio, né? Então, a etapa principal, quando você vai fazer a instalação de carregadores, é primeiro saber o seguinte: o condomínio suporta um carregador, né? Qual o tipo de carregador que poderia ser colocado? Quantos Quanto? carregadores poderiam? Exatamente. Exatamente. Tem infraestrutura para puxar isso lá do ponto onde você vai fazer a conexão até o veículo? Qual é essa distância? Qual é o tipo de cabo? Então, entram muitas variáveis, tá? Então, não é uma coisa que chega um eletricista, bate o olho e fala, vamos instalar tal cabo, fazer isso e pronto. Não. Aí entra realmente um projeto de engenharia, onde você vai ter que levantar, vai ter que colocar um analisador de energia no prédio, verificar qual
como que funciona seu prédio, assim como a gente quando vai no médico coloca um eletrocardiograma ali para ver, né, como é que está o seu coração. Nós também da engenharia trabalhamos também com equipamentos, onde você vai colocar esse equipamento na entrada do prédio, ver como que é o consumo dessa energia ao longo de um período, geralmente 7 a 10 dias no prédio, para você ter uma noção como que a energia é consumida nesse prédio, para você ver se tem espaço ou não e quantos carregadores você poderia colocar no prédio, tá joia? Então, assim, nós temos toda uma linha de trabalho quando você vai trabalhar nesse formato, onde você vai instalar um equipamento que seja de uso, né, na área comum, mas numa área ali dentro da vaga dele, mas você vai utilizar o medidor, né, que é de uso comum, que seria o de serviço. Tá joia? Só para deixar assim bem específico, tá? Sim, pode falar, Marco. Se me permite, deixa eu só, então, só a questão, como é que nós colocamos aqui no nosso condomínio, né? Exatamente como você está falando, né? Nós colocamos aqui, ó, a primeira coisa a definir é se vai sair do medidor individual do condômino ou se vai sair do medidor coletivo do condomínio, da área comum, né? Perfeito. Aí a gente colocou, ó, para ambos há limitação. E qual é a limitação? É quando chega ao ponto de você ter que pagar, porque você vai pagar. Se a SEB precisar colocar um transformador maior só para você, é o condomínio que paga essa alteração, né? Então, sim. Aí nós acabamos chegando aqui no... Eu acho que esse é o primeiro, né, Marco? O primeiro problema que surge no condomínio. Muitas vezes chega um morador com carro elétrico e leva essa demanda e fala, pessoal, nós precisamos fazer uma infraestrutura para o prédio todo, para o meu carro, né? E aí é a primeira confusão que ocasiona no condomínio. Todos por um, né? Exatamente. E um por todos, o bom né? senso de separar ali o que o condomínio vai produzir em coletividade para beneficiar alguns, né? Porque não é uma questão para todo mundo. O mercado hoje, a China, inclusive, mandou muito carro para cá. Por que a gente fala a China? Porque Tesla é sempre mais caro. O Tesla ele chegou, mas não chegou para todo mundo. A China já popularizou. É uma coisa que eu estava conversando com o professor Perseu aqui. Já eu vou levantou a mão aqui a Residencial Elegância. Já você faz a pergunta, tá? Que o pessoal mandou para lá, para cá, o pessoal não mandou a melhor tecnologia, não. Eles mandaram o que estava sobrando de estoque. A menina dos olhos está lá sendo comercializada lá mesmo. Lá a diferença de mercado é gritante, né? Não tem nem o que falar. Então a gente vem para cá com aquele produto que tem teste, que tem mais dificuldade, com os incentivos da indústria, etc. E até as notícias de riscos e problemas de lá são bloqueadas de chegar aqui, que é para não espantar o mercado. Tá? Só para. O Perseu vai falar disso aí já, né, Perseu? Deixa eu ver aqui. Residencial Elegante, pode falar. Abre o microfone. Olá, boa noite, tudo bem? Chamo Simone. Simone. Eu sou síndica aqui do Residencial Elegância, que a gente teve um morador que ele queria colocar, aí a gente pega uma outra parte do direito que é complicada, né? As vagas, elas são privativas. Então, assim, hoje se pode entrar solicitando que coloque, e se o morador, no caso dele, quisesse fazer, ele tinha o direito de fazer se desse em juízo. Antes disso acontecer, a gente levou para a Assembleia, discutimos sobre o assunto e a Assembleia, a gente aprovou que ele poderia usar o método para fazer o dele, ele queria pagar particular, ele deixou isso claro em Assembleia, e aí a gente aprovou e colocamos algumas regras, de que não podia carregar moto, né, não podia carregar celular, essas coisas nessa tomada. E ele fez a infraestrutura toda por conta dele, a Neoenergia veio, a dele é individualizada, mas ele tem 2 contas de luz, uma da casa dele, do apartamento, e uma só do carro. Olha aí. Colocou um medidor à parte. É uma solução, né? Mas aí é que tá, desde só que é uma situação ruim, porque o prédio, tipo, se mais moradores quiserem fazer individual, já não vai ter para fazer para todo mundo, entendeu? Exatamente. Sabe o que vai acontecer, Simone? Eu até chamei o doutor Henrique aqui, que já escreveu uns livros de direito condominial para falar, para estar junto com a gente, mas ele não respondeu ainda. Já respondo você aí, tá, Marcos? Sabe o que vai acontecer, Simone? Quando chegar o momento em que você tiver, por exemplo, 30% dos veículos interessados em ter carregadores, esse pioneiro, que já está usando, está tudo certo, ele vai precisar alterar para o bem comum, porque aí você vai passar... Então, só que aí a gente deixou em ata, a gente deixou isso escrito, que se um dia tiver que alterar para o bem comum, que ele vai participar de novo desse valor pago, entendeu? Certo.
Senão ele Perfeito, fica perfeito. estrela, né? Não paga mais, ele já tem. Ah, exatamente. Completa Mas aí, assim, pessoal. é complicado, Bacana. né? Porque essa parte deles poderem entrar, né? Por ser privativa a vaga, você pode entrar judicialmente e requerer isso. Exatamente. Sim. Obrigada. Aí, viu, como é que é o nome? É Simone, né, Simone? Simone, Nós temos Isso. aí vários, pelo que eu dei uma estudada e conversando com alguns profissionais da área, já existem, né, ações que o próprio morador ganhou, e existem várias que ele perdeu também, e o condomínio, muitas vezes, tem o poder, porque ele vai passar pela Luiz, área comum também do condomínio, entendeu? Para sim. chegar na vaga dele. Esse Então, negócio de é justiça, né? Uhum. esse negócio de Cada entrar, Não, um vai ter uma interpretação. o juiz exatamente. tem juiz que pede perícia, análise de Sim. risco, pergunta se o bombeiro já tem normas, tem regulamentação, qual é o risco de incêndio. Vou explicar por quê. Vai da cabeça de cada jurídico, né? Só que aí daqui Mas a pouco vai vira uma também, jurisprudência, já era. deixa eu te explicar, vai Exatamente. também da insegurança, porque quando o tribunal autoriza, ele tacitamente, se você tem um acidente ou uma problematização, ele começa a receber uma percepção diferente disso aí. Aí entra o Ministério Público, porque vai liberar de imediato, né? Vocês não veem problema. Quando começa a surgir os problemas, e aí é um dos motivos da gente chamar essa live. Por quê? Porque qual é a grande questão? É porque essas tecnologias ainda precisam de amadurecimento na comunidade. Está muito, muito bacana. Colocando, está incentivando, o comércio está vendendo, as concessionárias estão abrindo, mas eles fazem de conta que estão vendendo muito. Eles não estão vendendo assim, não. Tá? Tem muita concessionária que está abrindo porta e está com o pátio cheio de veículos. Por quê? Porque existe um certo receio ainda. E os tribunais, quando vai para processar, eu falo isso porque tem muito síndico aqui. Então, o síndico ele está sempre pressionado por todo mundo estar pedindo. Mas não é a Bangu. Vai para entrar para a justiça, vai autorizar a colocar o veículo elétrico, mas vai ficar responsável pela margem de risco. Entende? Então, as análises técnicas é que, na verdade, vão gerar uma quantidade significativa de análises que vai trazer uma certa segurança. Eu estava conversando com o Perseu, até a norma de São Paulo, que era mais ativa, né, mais desenvolvida, né, Perseu? Começaram há Sim, um sim. ano atrás, ela foi fechada agora e Ela foi não suspensa, concluída. né? Está Ela foi suspensa. suspensa, inclusive, ela foi uma discussão que foi levada até para o Congresso Nacional, em uma das comissões lá do consumidor, né? Em relação a isso, né? Porque foi feita uma norma em São Paulo, inclusive eu vou até mostrar aqui depois alguns pontos dela para vocês, que são, assim, pontos bem polêmicos, né? Ou seja, a gente ainda não tem ainda uma vivência com problemas de incêndios, né? A gente sabe que se houver um incêndio, né, debaixo de um prédio, de um veículo, ele realmente causa um estrago muito grande, porque o fogo é bem diferente, né? Isso eu não vou passar na live, essa parte do bombeiro, porque não é minha especialização, mas o incêndio de uma bateria de íons lítio, ele é diferente de um carro a combustão. O carro a combustão ele tem um pico muito forte na hora que ele incendeia, e se for embaixo de um prédio, por exemplo, ele vai incendiar, vai criar um calor muito forte, mas ele rapidamente se propaga, né? Ele rapidamente se apaga, né? Então ele não fica tanto tempo. O fogo, na verdade, o calor dele é um pico e depois ele diminui esse calor. Já o da bateria de íons lítios, ela já é uma bateria, um fogo totalmente diferente, onde ele tem um tal do jet fire, né? Que é como se fosse uma turbina de avião para um lado e para o outro, e aquilo ali ele cria um calor muito mais forte por um tempo muito maior. Então, a preocupação maior do bombeiro hoje é principalmente debaixo de uma estrutura, você comprometer a estrutura, inclusive do prédio, né, com um incêndio dessa magnitude. Tá? Isso já aconteceu, né, lá fora, já tiveram alguns tipos de acidentes lá. O próprio bombeiro de Brasília também, assim como de São Paulo, estão estudando, que é algo muito novo para o país. Ainda não se tem uma certeza, né, dessa norma, então está sendo estudada, e eu vou passar depois ali alguns pontos dessa norma para vocês verem. Mas, assim, se vem uma norma dessa, realmente complica muito para o mercado e para quem tem um carro elétrico debaixo de uma garagem subterrânea, por exemplo, tá? Então é isso que a gente tem que passar lá, tá joia? Eu vou abrir aqui, viu? Tanto é que lá fora, na verdade, alguns lugares não podem nem entrar, né? Igual quando você vai fazer travessia em ferryboat, é proibido lá fora e em outros lugares. Sim, Exatamente, porque já tem exatamente. uma maturação, já tem uma experiência.
entendeu? E Teve ponto, viu, Diógenes, aí que conversando até com alguns engenheiros civis, é um outro detalhe também que nós podemos discutir em outra live, que é o peso dos carros, né? Um carro hoje VE, né, o EV, né, que eles falam que é o veículo elétrico, ele geralmente pesa aí em torno de 40%, 50%, pelo menos a mais do que um carro a combustão. Então, do esse mesmo cálculo, porte, você que é do engenheiro, mesmo foi porte. calculado nos prédios, esse cálculo passou aí de Peso. 50% de Não, margem? na verdade, assim, tem uma margem de 40%, né? Que a gente coloca sobre o cálculo geral da estrutura. Sim. Mas, por exemplo, se você trocar todos os veículos, e aí se você for para SUV, tipo esses aval que tem aí, que parece SW4 e tudo, você vai para um peso significativamente alto, Então, né? é Bem outra diferente. polêmica depois que no futuro É pode ser exatamente. Eu discutido, né? tenho se vocês olharem aí no YouTube, não, eu não sei, pode ser no YouTube, mas se você colocar no Google assim agora e pegar o seu celular enquanto está na live, colocar assim, prédio interditado no Gama, vocês vão ver uma reportagem de 2018 que eu apresento na Record, na Rede Globo, eles perguntam sobre um prédio no Gama que o cara esqueceu de calcular o peso das vigas aéreas da área de estacionamento. Ele calculou as pessoas, os veículos, a laje, os pilares. O peso próprio da viga, ele esqueceu de colocar no cálculo. Foi um erro de cálculo. Só isso aí foi suficiente para o prédio estar interditado desde 6 de agosto de 2018. Né? Então, aí você olha para um veículo, para um prédio desse, e você coloca 40% a mais de peso nos veículos que compõem essa garagem. Você vai ter um impacto, sim. Então, são coisas que a tecnologia chega, vai haver ajustes para melhoramento, então, mais um pouco vai melhorar essa tecnologia, vai ficar tudo certo. Tá? O Marco tinha levantado a mão aí. Fala aí, Marcos. Uhum. Isso. Olá. Aqui no meu condomínio, nós tivemos essas mesmas questões, né? Tanto a parte jurídica quanto a parte Só te técnica, interromper um né? pouquinho, Marco, porque às vezes Diga. nem todo mundo te conhece. Gente, o Marco é um dos engenheiros mais aplicados que tem ao próprio condomínio. Ele é engenheiro, ele estuda com a gente, toda a live ele está junto, todo curso praticamente ele está junto. Então, é um colaborador, né? Muito tecnicamente preparado e interessado no assunto contínuo. Ele está no grupo, vocês podem fazer perguntas, pode ver que lá ele responde perguntas de 50 linhas, tá? Então, a ideia Obrigado. pessoas que querem isso mesmo. Você está num grupo para fomentar a gestão de condomínio em todas as áreas que você precisar. Beleza? Continua, Marcos, por favor. Aí uma característica é que o prédio onde eu moro, eu comprei ele na planta, né? Então, e quando eu cheguei no prédio, digamos assim, que eu conheço o prédio todo e toda a infraestrutura do prédio, né? Eu sempre colaborei aqui na infraestrutura do prédio. E participando da administração, a gente fala sempre a mesma coisa. O síndico e toda a administração do prédio é para administrar a área comum. Então, nós dependemos das regras e leis que existem para a área comum, né? Aqui no nosso prédio foi um pouquinho mais simples, e nós até temos um jurídico que nós consultamos quando apareceu essa questão de instalar o carregador. Na nossa convenção está definido o que pode ir numa vaga de garagem. E na convenção não permite colocar um carregador lá, entendeu? Aliás, não permite nem se o cara quisesse botar só uma tomadinha para ligar a lavadora dele para lavar o carro na vaga. Então, nós avisamos o morador que comprou um carro e queria colocar um carregador, olha, você vai ter que se adequar às regras aqui. Se a regra não permitir, paciência. Se a gente arranjar uma maneira, mesmo que parcial, de atender, a gente tenta atender, mas você tem que ficar ciente de uma coisa. O que foi feito para você tem que ser possível fazer para todos, porque aqui a administração administra para todos, não é só para resolver o problema de um morador, né? Então, se a gente não puder fazer para todos, o que vamos fazer para permitir para você, então não tem para ninguém. Paciência. E o jurídico nos deu esse parecer, olha, não existindo regra que possa se enquadrar, eu até comentei lá no grupo, que nós tentamos ver com o jurídico se uma bateria de carro elétrico, como já está bem documentado aí que carros elétricos pegam fogo, né? Principalmente por causa da bateria, né?
que é um material que o perigo dele é que ele tem os 3 elementos de um fogo, né? Ele tem o comburente, o combustível e o elemento que pega fogo lá, que nem é o oxigênio, a própria bateria produz, né? Então, se poderíamos classificar isso como material inflamável, porque para armazenamento de material inflamável nas vagas de garagem, há regra, né? Simplesmente é proibido, né? E o juiz falou, olha, se você entrar com esse argumento num juiz, vai ser aceito, porque a bateria é um material... Essa discussão, viu, Marco? Inclusive, eu assisti ali a discussão que houve na Câmara, né, dos Deputados ali, inclusive com várias entidades, né, das associações dos donos de veículos elétricos, a Abrave também, que são os fabricantes de veículos, e esse assunto todo está sendo discutido lá. Isso é que é importante, né, porque assim, não existe ainda uma unanimidade, né, do conhecimento total dessa nova tecnologia, que são os veículos elétricos, né. Ainda é muito recente, né? Nós estamos aí falando aí de 2 anos, né, que estão aqui no Brasil os veículos, e ainda é muito cedo para isso, né? Tanto é que a gente percebe até na discussão, né, que tem no Congresso, que os próprios os que estão debatendo, né, não têm ainda um conhecimento profundo sobre o assunto, né? Os fabricantes, claro, querem vender os veículos, né? São veículos tecnologicamente avançados, muito avançados, eu acho que sim. Né? Quando a gente fala em fogo, também a combustão também pega fogo, né? Um tanque a gasolina, né? Um tanque, né? A etanol também pode também pegar fogo, só que de forma diferente, numa proporção diferente. Então, o que está sendo estudado é isso, né? Quando a gente fala em problema de incêndio, né? Agora nós temos um outro problema também, né? Que a maioria dos problemas não são só com o carro. Muitas vezes é no carregamento do veículo, né? Na hora de fazer ali o carregamento, né? Na conexão ali, ele também pode ter esse problema de um princípio, de um acidente, ou de um princípio de incêndio, né? Sem contar a estrutura onde está sendo ligado, que é realmente a rede elétrica. Então, assim, é um conjunto de pontos que devem ser analisados, né? E isso realmente está sendo muito discutido, o que é bom, né, para a gente, para todos nós que somos consumidores, né? Além de vocês que são síndicos, né? Nós somos engenheiros, mas é um assunto que realmente está em alta porque os veículos estão aí, agora no início do ano foram 66 mil veículos vendidos, né? E de acordo com os cálculos, serão até 300 mil veículos vendidos esse ano aqui no Brasil. Então, é uma quantidade enorme e que não vai ter como fugir, né? Todos os condomínios vão ter que pensar em como fazer o carregamento, se vai ser possível, se não vai ser, então vai ter que ser feito esse estudo, tá? Inclusive, eu acho que foi por isso que ainda não vingou aquela proposta lá do Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? Porque eu vi muita gente Isso. comentando que ela era muito restritiva, né? Exatamente. Eu vou até passar aqui daqui a pouquinho. Tinha outras pessoas até falando que a proposta lá do Corpo de Bombeiros de São Paulo, eles justificavam as restrições e exigências por conta da bateria de lítio. Mas nem a bateria de lítio é uma tecnologia final, né? Já existem outras baterias em estudo e quase sendo lançadas até mais seguras, né? Sim, existe a de lítio ferro fosfato, né, que é LEF, como é que é? LFPO, né? Que é A de sódio a de também. lítio, né? Que também já é utilizada em residências, né? A gente já usa ela para banco de baterias, né? Para energia solar e que também está sendo estudado para veículos, tá? Inclusive aquela marca Zirc, né? Que é da China também, já está utilizando também dessa que é mais segura. Ela tem uma vida útil, inclusive, chega a ter 10 mil ciclos, né? Hoje as baterias, a maioria são 5 mil, então acaba tendo até uma durabilidade maior, tá? Aqui no Se me prédio, o que nós permitem, fizemos, sim, só concluindo aqui, professor, aqui no pois não. prédio, o que nós fizemos para possibilitar a instalação é que nós limitamos a potência do carregador, né? Para Sim, que é se todos um dos quisessem fatores. instalar, pudessem. Porque ele tem carregadores de alta potência para carregar rápido, né? Até falamos Isso, para o morador, não, vamos limitar num tempo que seja suficiente para você deixar o carro à noite carregando, né? Você não precisa de um carregador super rápido, né? Então, exatamente. foi assim que nós viabilizamos aqui, colocando essa limitação na potência do carregador, né? Diógenes, eu acho que você está falando, mas você está sem microfone, viu? Observações aqui que a gente Agora sim. fala sobre o carregador é que para ele
fornecer energia rápido, ele vai consumir rápido também, né? Você imagina esses veículos ligados em série, numa representação dos veículos elétricos, onde vamos supor que eles tomam aí 30% de mercado. Você tem lá com 100 veículos, só um exemplo, né? Você vai ter 30 ligados em série com carregadores ultra rápidos. Você acha que não vai alterar a sua matriz energética no condomínio? É inocente pensar assim, né? Eu estava vendo até os comentários do rapaz aqui sobre a qualidade dos veículos, BOD, GNW, e eu fiz um comparativo, para vocês terem ideia, um veículo elétrico da Tesla, equiparado a um Toyota normal, um Toyota Altis, ele vai pesar em torno de 1.680 quilos, e um veículo, o Toyota Corolla, vai pesar 1.315. Na mesma proporção, a autonomia de um é de 400 quilômetros, a outra de 600 e pouco. Então, assim, você tem vantagens sobre a combustão, sim, mas você tem desvantagens também com o veículo elétrico, pelo menos nessa nova tecnologia. É justamente por ser as indústrias não vão vender para você soluções que vão dar problema de imediato. Tem uma porcentagem disso que vai dar problema, mas quando você analisa uma bateria que tem 400 quilos de lítio, que ela pode entrar em combustão em algum momento, se ela pega abaixo de uma laje, se ela pega do lado de um pilar, de uma viga, ela vai levar a um nível de temperatura altíssimo, onde o concreto vai responder com o aço. Então, você tem o risco do incêndio, você tem principalmente a fumaça, que é altamente tóxica, e você tem o risco de uma temperatura elevadíssima, que vai destemperar o aço em vigas e pilares. Então, primeiramente, eu queria dizer o seguinte: eu sou fãzaço da tecnologia dos veículos elétricos, né? Apesar de eu estar andando no motor a diesel ainda hoje. Mas é justamente por isso, eu estou esperando amadurecer essas tecnologias para fazer um investimento mais seguro. Tá? É por aí. Bacana, bacana. Bacana. Eu coloquei aqui uma apresentação rapidinho que eu vou fazer aqui, é pequena, mas eu acho que é bem interessante. Por quê? Porque a gente explica aqui um pouquinho o que são os veículos elétricos, né? Porque muita gente não sabe nem o que é realmente, porque é algo muito novo, tá? Então aqui nós temos alguns tipos de veículos elétricos. Vocês estão enxergando aí a apresentação? Ou não? Tá legal, eu estou vendo. Tranquilo? Gente, quem não estiver vendo a apresentação aí, faz o sinalzinho para baixo. Quem estiver vendo, dá um sinalzinho para cima, dá um joinha aí, por favor. Tá todo mundo enxergando aí, né? Perfeito? Tá, vamos lá. Então, os tipos de veículos elétricos, nós temos aqui praticamente, assim, os principais são 4, tá? O híbrido convencional, esse híbrido convencional é aí, como você falou, o Toyota, né? Que ele é se a gente ler de trás para frente, né? O veículo elétrico híbrido, tá? Ou seja, ele tem tanto o combustível, mas você geralmente não precisa carregar na tomada. Ele tem um sistema de autorregeneração ali através dos freios, tá? Então ali, quando você pisa no freio, ele já faz uma regeneração das baterias, né? E ele já, você não precisa ligar ele na tomada. Vou falar de uma forma bem simples, tá? O híbrido plug-in já a gente lendo ali, veículo elétrico híbrido plug-in, ele já tem a tomada onde você tem que fazer a conexão em um carregador ali, num wallbox, para você fazer a recarga desse veículo, tá? Já o elétrico, que é o veículo elétrico a bateria, ele já não tem não tem combustível, ele basicamente é só através da energia elétrica mesmo, tá? Inclusive a parte ali, inclusive das baterias, a parte de ventilação, né, através do ar-condicionado do carro também já faz a ventilação da bateria, então é um sistema totalmente elétrico. E temos aí os FCEV, que é o elétrico a célula de combustível, que são a hidrogênio, né, que estão aí já também começando a chegar no mercado, tá? Eu acho que o slide não está mudando. Não está mudando, é porque está parado ainda aqui. Aqui eu não mudei mesmo. Agora sim, deu para ver aqui? Beleza. É que eu estava falando parado mesmo. Vamos lá. Então aqui mais ou menos dá para vocês entenderem. Ó. Nós temos aqui o H. Vou aqui com. Tá dando para ver aqui o mouse? É porque eu não estou enxergando vocês, estou vendo só a tela aqui, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui o HEV, que na verdade ele tem um motor a combustão, ele tem um sistema que é o KRS aqui, né, que alguns falam, que é o que faz o carregamento, né, através da frenagem. Praticamente todos eles têm, tá vendo? Só um pouquinho. Sim. Porque pois não mudou o slide. Mudou o slide aí para vocês, pessoal? Aqui? O slide mudou ou não? Para mim tá o primeiro slide aí, veículos elétricos em condomínio.
Agora mudou, antes não tinha mudado. Aí, agora mudou. Volta agora lá. mudou? Agora você explica aí. Tá. Vai lá. Beleza. É aqui eu estou meio perdido aqui. Tá, então nós temos aqui o HEV, que é o híbrido elétrico, tá? Ele tem aqui um motor a combustão, não é isso? E ele tem aqui um motor elétrico também, que ele faz a recarga só pela frenagem do veículo, através desse sistema aqui, que é o KRS. KERS, né, que algum fala, tá? Então ele tem um motor elétrico, ele tem um motor a combustão e ele não precisa de conectar na tomada, mas ele tem bateria. Bacana? E tem tanque de combustível, né? Porque tem um motor a combustão. Já o sistema o PHEV, que é o plug-in híbrido, né? Ele já tem tudo a mesma coisa que o outro, mas ele já tem a tomada. Tá vendo aqui a tomadinha ao lado? Então ele tem a tomada, tá? Então, ou seja, você vai ter que carregar ele em um wallbox, em um carregador elétrico. Porque se você não carregar, você vai ter aí um motor, muitas vezes um carro pesado, né? E o motor elétrico, basicamente, o que ele faz? Ele faz ali a recarga da bateria, tá? E também tem o sistema aqui também de carregar pela tomada. Carga também pela frenagem, tá bom? Já o sistema 100% elétrico, que é o VE, né, ou EV, né, que é a bateria EV, ele tem já somente a bateria, ele já não tem o tanque de combustível, né? Tá? Então ele tem um motor elétrico, ele não tem um motor a combustão e também não tem o tanque. Bacana? E tem o de hidrogênio, tá? Ou de células de hidrogênio, que é basicamente muito parecido, só que em vez de tanque de combustível, ele tem um tanque de hidrogênio. Né? Tem células de combustível e tem aí também o sistema de frenagem para regeneração ali, através do freio, ele faz uma auto-regeneração ali da energia. É isso aí. Entendido Deixa eu aqui? dar um alerta aqui para o pessoal rapidinho, pessoal. É o seguinte, ó, nós certo, estamos com o Coronel Edmilson Fonseca, daqui do Bombeiro, tá? Está presente aí na live assistindo a gente aí. Se for tirar dúvidas, pergunta para o bombeiro ou coisa parecida, ele está com a gente. São 33 anos servindo a população do Corpo de Bombeiros, tá bom? Daqui a pouco a gente vai chamar o coronel aí para dar uma opinião. Pode seguir, acho que dá uma aula para a gente, não é melhor, né? Vai dar uma aula para a gente. Vamos lá. Então, aqui nós temos aqui os incêndios de carro elétrico, como que eles são perigosos, né? Então, aqui a gente tem aqui, qual a maior causa do incêndio no carro elétrico? Como evitar o fogo? O que fazer se incendiar? E tem extintor específico? Então, acho que o coronel aí poderia até falar melhor para a gente, mas vamos falar um pouquinho aqui. Qual a maior causa do incêndio do carro elétrico? Então, nós temos aqui 3 que são as maiores, que é falha nas baterias, ou seja, geralmente é problema realmente de fabricação, né? Que você tem ali um sistema onde você tem como se fossem pequenas baterias, né? Ou várias pilhas, né, que são ali colocadas uma ao lado da outra, e ela pode ter realmente um vazamento ali, uma falha, né, crítica ali, e ter um superaquecimento, né, um curto-circuito, e danos físicos podem causar esse tipo de incêndio, tá? Então, falha da bateria é um dos problemas, ou seja, muitas vezes o problema é realmente de fabricação. Segundo, seria um problema de carregamento. Então, a instalação mal feita, né, o uso de carregador que não seja o apropriado, certificado, adequado, sobrecarga nas baterias também é um outro ponto, e isso tudo pode ocasionar aqui um superaquecimento, tá? E um princípio de incêndio. Outro ponto seria colisões e danos mecânicos, né? Que também são impactos que podem ter ali na bateria, né? A gente até viu em alguns vídeos aí, né? Algumas baterias menores, sem ser de carro elétrico, mas até aquele carregador, né? De celular, o cachorro vai ali, morde e começa a pegar fogo. Então ali você tem um dano mecânico que acaba ocasionando ali, tá? Um incêndio, um princípio de incêndio. Tem extintor específico, né? Tem o extintor que é o de classe D, tá? Que ele age por abafamento. Então ele é um pó, né? Um pó químico ali, que ele isola, ou tenta isolar o material ali de incêndio, né? O oxigênio por meio de deposição. E aí ele extingue. O problema maior, pelo que eu estou vendo, a discussão, né? Até através das comissões, né? É o seguinte: para apagar o fogo, né, o incêndio de uma bateria de lítio, hoje você vai demandar muito mais pó. Talvez um extintor pequeno não consiga fazer esse combate. Teria que ser um extintor de pelo menos 50 quilos, né? E aí o coronel aí, que é especialista, por favor, depois puder comentar, tá? Ele realmente é um dos pontos que estão sendo colocados pelos corpos de bombeiro, que é um problema que hoje você não tem esse tipo de extintor, muitas vezes, nos condomínios, tá? E aí vem as discussões sobre normas dos carros elétricos. Então, a norma é essa aqui, não sei se vocês estão vendo aqui,
é essa norma aqui do Corpo de Bombeiros, 01800/2024, né, que foi publicado para uma consulta pública, tá? E aí, com essa consulta pública, viu-se que tinham várias demandas, vários questionamentos, e foi suspenso, pelo que eu saiba até agora, foi suspenso e está em estudo para ver se realmente vai ser nesse formato que eles fizeram ou não, tá? E aí alguns pontos aqui da proposta do Corpo de Bombeiro, né? Então seria, né, a ventilação no local, instalação de ventiladores para renovar o ar no estacionamento fechado, né, no ponto de recarga, detectores de incêndio, no caso de detecção de incêndio, com sensor de calor para identificar, né, rapidamente o início de incêndio, proporcionando aí resposta mais rápida, supressão de incêndios, ou seja, chuveiros automáticos para, não seria no caso nem apagar, né, como o próprio coronel lá de São Paulo falou, seria mais para quê? Para evitar a propagação do fogo. Ele não vai apagar, mas vai minimizar essa propagação. Reserva de água, redimensionamento da reserva técnica de água para combate do incêndio do condomínio ali, então teria que ter uma reserva maior. Espaço livre, esse aqui que é um ponto muito polêmico, tá? Todo mundo está me ouvindo, né? Sim. Alô, alô? Tá ouvindo, né? Todo mundo aí? Então tá. É que eu tô falando aqui, né? E pode ser que o Glaucia pessoal levantou tenha a caído. mão. Liberou aí a Certo. participação? Deixa eu só posso acabar fazer aqui, pergunta? rapidinho. Deixa eu só acabar aqui Só só um essa minutinho, explanação, Glaucia, aí já a gente libero já para abre aqui, você. pode ser? Isso. Tá Então aqui, ok. espaço livre, né? De 5 metros entre vagas de recarga ou construção de paredes corta-fogo para formar baias de recarga. E essa parede seria de 1,60 m de altura entre vagas, tá? Então, ou um ou outro, e aí você teria que colocar sensor, né, de alarme, teria que colocar um supressor de incêndio ali, no caso os sprinklers ali, que são chuveiros, né? E você teria ainda que permitir, né, o acesso dos bombeiros de caso de emergência, claro, né, para facilitar isso tudo. E um ponto de desligamento seria o ponto de desligamento a uma distância de 20 a 40 metros dos plugs de recarga para permitir o corte da energia em caso de necessidade. Então, assim, são várias regras que mudariam tudo que a gente já estudou até agora. Bacana? Acho que pode abrir agora para Pode falar. discussão. Quem que levantou a mão? Eu, Gláucia. Oi, Glaucia. Qual é o teu Boa noite, condomínio, tudo bem? Glaucia? Então, em relação à portaria que estava em consulta pública, ela saiu já da consulta pública, tá? Já. Não está mais. Foi publicada no dia 7 de agosto, né? O Corpo de Bombeiros publicou um informativo, né? E ele diz o seguinte, até vou ler um trechinho aqui para vocês. Ótimo. Que, em virtude da complexidade temática e devido à elevada quantidade de manifestações, sugestões e informações enviadas por parte das montadoras de veículos, entidades profissionais, centros acadêmicos, representantes das construtoras, Corpo de Bombeiros Militares de outros estados e de toda a sociedade envolvida, bem como em função da coleta de novos subsídios sobre a questão, visando reanalisar e reavaliar as medidas de segurança contra incêndios contidas naquele parecer, né, que tinha ido para consulta pública, eles dizem que eles vão realizar os devidos estudos a fim de adequar e aprimorar a proposta de normatização para as edificações e áreas de risco sujeitas à legislação de segurança contra incêndios, cuja conclusão será publicada oportunamente na imprensa oficial. Então, já saiu da consulta pública. Já. Agora eles recolheram... Está suspenso. Tá? Eles já saíram da consulta pública, agora eles estão estudando para ver o que eles vão decidir, né, em relação às propostas que foram feitas, né? Isso aí que o PCU está passando é uma prévia do que já seria um caminho, né, PCU? O básico esse aqui ali. É o que estava sendo colocado como é que fala? Na norma do bombeiro de São Paulo, tá? Porque cada bombeiro, né? Isso, seria um passo inicial exatamente para que as pessoas, né, criticassem ou discutissem, né? Então foram colocados pontos exatamente para ter essa discussão pública, né? E agora o bombeiro, diante dos questionamentos, dos posicionamentos das várias entidades, vai elaborar uma norma e com certeza deve publicar aí logo, logo, tá? Mas isso era o ponto inicial dessa norma. Bacana? Bom, Sim, então, foi o ponto a gente fala aqui da demanda... Né? Isso, o ponto inicial, tá? Então, assim, a Alguém frota tem uma de veículos... pergunta, pessoal, para fazer? Pois não, desculpa, eu estou dando Se tiver alguma prosseguimento pergunta aqui. para fazer, Pode pode falar. falar. A Asra falou aqui, será possível compartilhar os slides com os participantes da live? Lá no grupo, a gente, Nossa, o professor autorizando claro, depois aí, a gente vai compartilhar.
né, eu passo para vocês com todos esses pontos aqui, tá? O Perseu, pessoal, Bom, ele vai fazer Aham. parte do nosso método síndico gestor de patrimônio, tá bom? Eu vou deixar um formulário de pesquisa lá no grupo, assim que acabar a live, quem tiver interesse, é uma metodologia que vai trazer para você desde a inteligência emocional, a didática de trabalho, aos manuais de manutenção, ao laudo de inspeção, modelos, toda essa situação que a gente desenvolve com vocês da engenharia até a ponta. Então, você vai deixar de prestar conta de pagamento de despesa do condomínio e prestar conta de gestão, inventário do condomínio, levantamento de equipamento, didática de trabalho, agenda, posicionamento, geração de autoridade, apresentação, o marketing digital do síndico, né, como que ele envolve a comunidade nos grupos de WhatsApp, no Instagram do condomínio, toda uma didática mais moderna, mais focada na gestão do patrimônio. Então, o professor Perseu vai dar um módulo lá de energia elétrica para condomínio, energia solar para condomínios e as principais demandas do mercado de veículos elétricos, tá? Ele é um importador há muitos anos, né? Ele sabe desse câmbio da China, quais os componentes, quais são as grandes fábricas, quais são os grandes gargalos, os grandes problemas que realmente não chega para a gente aqui. É muito problema, é muito acidente que tem no continente do tamanho da China e que não chega mesmo. A informação ela é barrada para não atrapalhar o comércio, tá bom? A nossa ideia aqui não é prejudicar nada do veículo elétrico, é para você, síndico, estar munido de conhecimento das perspectivas mais modernas sobre como implantar isso com segurança no seu condomínio, beleza? Exatamente. Pode continuar, professor, ninguém perguntou nada. Vamos lá. Tranquilo. Então, aqui passando aqui, só para vocês terem uma noção, né, da demanda, né, do crescente de veículos elétricos. Então, a frota de veículos no Brasil, né, segundo a BVE, que é a Associação Brasileira dos Donos de Veículos Elétricos, né, o país contava com 285 mil veículos, né, e deve atingir aí mais de 300 mil veículos, tá, só em tendência de crescimento no segundo semestre, ou seja, mais 300, ou seja, vai chegar a uma demanda, a uma quantidade enorme de veículos, e é a tendência, né? Você vê que o que abriu de concessionária de carro elétrico não é brincadeira, né? Então, expectativas deles... Hein? Não está vendendo. Isso, mas o povo é guerreiro, viu? Vão vender. E aí a gente tem que se preparar para isso, né? Mas a indústria banca, Porque, assim, né? isso. E aí aqui os emplacamentos, eles já estão esperando que 60% dos emplacamentos já passem a ser de veículos elétricos. É uma expectativa, acho, bem, vamos dizer assim, animadora para eles, né? Não sei para todo mundo, mas, assim, é uma preocupação, tá? Então, aqui passando aqui para frente, então nós temos a importância da certificação e instalação profissional, que é um outro ponto que a gente tem que ter cuidado, né? Ou seja, o Antônio com energia acabou a gente de não pode levantar a mão brincar. aí, o Antônio Beleza. acabou de levantar a mão, Vamos parar. de repente ele tem uma pergunta que, antes de você entrar na Pode falar. explicação, fala, Antônio. Boa noite a todos. A minha questão é a seguinte, e a energia para abastecer esses automóveis todos? Atualmente estamos usando o combustível fóssil. Vamos passar para energia elétrica, seja de fonte solar, eólica, hidroelétrica. Vai ser uma demanda imensa. Se já temos pouca água para gerar energia, vamos ter mais problema. E essa questão da energia solar refletindo nessas placas fotovoltaicas vai ser um aquecimento também no planeta. E esses hélices de energia eólica, isso também não vai se tornar um problema com relação aos pássaros e toda essa questão do meio ambiente? Como é que fica isso? Exatamente. É só mudar um problema para partir para outro. Exato. Porque a questão toda não é trabalhada o que vai ser lá na frente. Vamos arrumar uma solução agora, depois a gente cuida dos problemas, das outras soluções que vão precisar cuidar. Só esse ponto que eu queria colocar. Obrigado a todos. Bacana, tudo que você faz, né, você tem uma consequência, né? Então, quando você compra esse tanto de carro, né, com certeza o consumo de energia vai aumentar, né? A matriz energética. O Brasil, na verdade, tem uma matriz energética bem saudável, né? Nós temos aí a energia hidrelétrica, nós temos aí a energia eólica, temos a energia solar que está crescendo bastante no país, nós estamos com muitas usinas aí, mas nós estamos com um gargalo que é o quê? A rede elétrica não está preparada, né, a transmissão para isso tudo. Então, o investimento é alto
e realmente é um gargalo, é um problema aí para os gestores aí principalmente das transportadoras de energia, né, das grandes empresas que tomam conta do transporte de energia dentro do país. Nós temos uma grande vantagem, né, que é um sistema todo integrado, né, nós temos aí o ONS, que é o Operador Nacional de Sistema, que controla tudo isso é um ponto positivo, mas, por outro lado, demandam grandes investimentos para que você possa trafegar tudo isso aí de energia, tá bom? Então, aqui, quando a gente fala da importância do profissional, voltando aqui rapidinho, é importantíssimo que você tenha profissionais habilitados, né, de preferência que estejam ali, né, registrados no CRT, registrados no CREA. No CRT, quando a gente fala, é o técnico em em eletroeletrônica, ou o técnico eletricista, né, ou o próprio engenheiro eletricista, todos eles estejam habilitados para fazer a função ali, que seja de projeto, seja de instalação, tá ok? É um ponto muito importante. Pulando aqui, então como é que eu devo fazer para instalar carregadores no meu condomínio de forma segura, né? Aí é um outro problema. Então, primeira coisa é contratar um profissional, um engenheiro eletricista ou eletrotécnico ou um eletricista habilitado, registrado no CREA ou CRT para analisar as condições de carga e de infraestrutura do condomínio. Quando o Antônio perguntou aí, né, como é que vai fazer porque não tem energia para todo mundo? Realmente, muitas vezes você até tem, né, na rede, em média tensão, né, mas você não tem ali na baixa, ali no seu prédio. Então, é feito um estudo, tá? Então, é feita aqui uma medição da carga de uso de energia para saber como é que funciona o seu prédio, como é que é habitualmente, como é que funciona essa energia, em que horário que consome mais, em que horário consome menos, e isso é personalizado. A gente tem que colocar um equipamento, nós da engenharia colocamos esse equipamento, fazemos ali um período de medição, uma leitura, para que a gente possa, né, ter uma noção do que é o consumo, o que realmente vocês gastam daquilo que foi demandado para o seu prédio, e o que não foi gasto, que você pode utilizar isso aí de outra forma. Então, somente depois desse estudo é elaborado um memorial descritivo, tá, da solução, elaborado um projeto executivo de como vai ser feito isso aí, né, através de plantas, e aí sim você pode fazer a execução da instalação ali no seu condomínio, tá joia? Então isso é uma orientação que a gente dá aqui bem rápida, porque muitos não sabem como fazer isso. Então ele vai lá, chama o seu Zé ali, o eletricista que sempre quebrou o galho dele ali numa tomada que não funcionou, numa lâmpada que queimou, e quer que o coitado às vezes faça um cálculo desse para o prédio, né? Então não funciona assim, tá joia? Precisa realmente de um profissional habilitado para fazer isso. Bacana? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Alguém tem uma perguntinha? Não? Levanta a mão, pode fazer no chat também, pessoal. Pode. E aí eu já vou passar aqui, ó, se tem dúvida, né? Porque minha apresentação aqui é bem rápida, tá? A mão. Pergunta aí, Antônio. Não, pessoal, desculpa, eu estava bancando um chato aqui, mas... Não tem essa. Deixa eu te falar, peraí. Deixa eu falar. Pessoal, não tem pergunta burra. Tem o bobo que não pergunta. Então, perguntem. Não estou dizendo que a gente tem todas as respostas, não. É desafio para a gente que é da área também. Sim. Tá? Então, a gente conta com vocês nas perguntas, até porque é assim que a gente evolui com as aulas, com os materiais. Tá? Essa aula aqui não tem propósito de vender nada para ninguém. Essa aula aqui tem a promessa do grupo de tirar dúvida, de conversar, de perguntar, de vocês terem um ambiente sadio, seguro, confiável, onde vocês podem se manifestar da melhor forma possível. Tá? Então, pergunte mesmo. A sua colocação, inclusive, Antônio, foi muito boa, porque você falou de matriz energética, energia eólica, meio ambiente, né? E demanda. A matriz energética hoje, ela é problema no mundo inteiro. Para você ter ideia, o pessoal está buscando na Lua rochas com hélio 3 para tentar fazer combustível de fusão nuclear, como é o Sol. Um combustível que não queima, ele produz calor, a termoplastia dos minerais, mas ele não consome, ou o consumo dele é mínimo. Você imagina você conseguir gerar combustão no hélio 3 e ele ficar queimando aqui por anos. Entende? Então, já está se buscando isso. O Elon Musk já está querendo buscar na Lua, Estados Unidos, China, a corrida continua pelo domínio do espaço. Tá? Então, não tem essa questão de pergunta irrelevante ou pergunta boba, não. É bobo quem não pergunta. É só isso. Beleza? E nós estamos, né, Jorge, nós estamos em eterno aprendizado, a gente não para nunca, né? Quem trabalha em engenharia, então, principalmente, toda hora sai uma novidade, uma tecnologia nova, e o que a gente traz aqui é tentar passar um pouco do nosso conhecimento, né? Sim.
Só levantando uma questão aqui. Há pouco tempo, aqui na região do Cruzeiro e Sudoeste, existia uma questão de demanda subestimada, né? Aí construíram uma subestação no Sudoeste, minimizou as coisas. Mas bastava trovejar lá em Planaltina ou lá em Lusiânia que caia a rede do Sudoeste ali, do Cruzeiro. Ou seja, nós vamos ligar um monte de coisa nessa rede que já está ali enforcado já, né, no gargalo. E outra questão, o governo, hoje, ele fatura muito imposto em cima de combustível fóssil. Ele vai transferir essa arrecadação de imposto para esses outros tipos de impostos. Já está cobrando até sobre a distribuição de energia solar, né? Sim. Não sobre a geração, mas sobre a O distribuição. governo tá maravilhado com esse tanto de veículo aí. Quando ele começar a cobrar, ele tem a semente espalhada para quanto é lado. Para meter a mão no bolso dos outros, o governo é ótimo. Então, tem essa questão. Vai transferir essa arrecadação de imposto, que é hoje do combustível fóssil, para outras fontes de energia. Ou seja, essa energia vai vir... Hoje parece simples e barata, vai sair caro. Ou seja, a gente está vendo uma coisa apenas nesse momento que há um incentivo à inovação. Eu não sou contra a inovação. Só estou vendo lá na frente que isso vai tornar um outro gargalo, né? Ou seja, vai transferir esses impostos do combustível fóssil para essas novas fontes energéticas. Ou seja, hoje em dia a gente paga, vamos supor aqui, R$5 do quilowatt, isso não vai ficar 5, vai ficar 50. Hoje a prioridade é o abastecimento de indústria, de residências. Como é que essas pessoas no futuro vão conseguir pagar esse custo dessa energia com esse imposto que vai ser desviado para essas novas fontes? Essa é a minha preocupação. Sim, vamos lá. Em relação, vou falar aqui um pouquinho do imposto, tá? Quando a gente fala, eu vou só colocar aqui, porque eu vou tirar aqui que eu não estou enxergando vocês. Vou deixar meu contato aqui, já tem um QR Code aqui, quem quiser tirar foto, depois eu mando até essa apresentação, viu, Jorge? Fala o seu Instagram aí, todo mundo. pessoal seguir lá, contato, tá, pessoal? Quem quiser falar com o professor aí, levar para o condomínio, fazer uma consulta, levar uma apresentação para dentro do condomínio, explanar isso especificamente, ou chamar ele com uma perícia, com uma avaliação. Ele é engenheiro eletricista, especializado no atendimento a condomínios, tem uma empresa também de segurança eletrônica, Japan Security, não é isso? Isso, professor? exatamente. Questão de câmera, HD, monitoramento, identificação facial, digital, portaria, ele está nisso daí. A ideia aqui não é vender, mas é que vocês conheçam o profissional, tenham referência e façam contato à vontade. Ele é um dos consultores que está dentro do grupo, foi voluntário para isso, não tem pagamento de R$1 para ele sobre nada disso. Ele demonstra conhecimento, apresenta, se gera confiança em você e você precisa, você tem alguém que confiar, assim como temos o Marcos, que é engenheiro aqui, ele não tem fim comercial, tá? Eu tenho, eu vendo meus cursos, minhas palestras e gero esse fomento para vocês, é conhecimento. Para mim, o que a gente está fazendo aqui? É reconhecimento da função do grupo, do canal, e eu conto sempre com vocês para sair no boca a boca isso aí, né? A indicação ou coisa parecida. Nada mais do que isso, beleza? Depois que você terminar aí, pessoal, a pergunta do Antônio, tem aqui o Marco está com a mão levantada, tá bom? Só para te orientar. Eu vou só diminuir aqui, porque senão eu não enxergo vocês aqui. Eu vou já tirar aqui a apresentação, tá? Para tirar o compartilhamento aqui, para ficar mais fácil aqui. Bom, então beleza, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, se puder responder aqui, já posso responder, não tem problema. Então, assim, falando um pouquinho só esqueci aqui, do imposto, né? Que é a TUSD, né? Taxa de uso do sistema de distribuição. Muitos ficaram assim preocupados, agora vai pagar, não quero mais energia solar, mas energia solar, placa solar ainda compensa muito, tá? Nós estamos aí numa taxa da TUSD, né, e tem duas formas de você falar. Hoje nós estamos aqui, para quem instala ainda uma usina, né, nesse ano de 2024, até o dia 6 de janeiro de 2025, tem um desconto de 70% de desconto nessa taxa por pelo menos 5 anos, tá? Então, 70% de desconto dessa taxa nessa TUSD, que é a taxa do uso do sistema de distribuição. Então, assim, ainda vale muito a pena. Até se você pagar lá 10%, ainda, tiver 10% de desconto, ainda vale a pena, tá? Porque quando é que você paga a taxa de uso do sistema de distribuição? E aí é uma coisa difícil das pessoas entenderem, mas é o seguinte,
Você utilizou, montou uma usina no seu prédio. Se você tem vários carros lá elétricos, né, você tem um consumo do prédio, esse autoconsumo, você não vai pagar nada por isso, porque você está gerando energia durante o dia, correto? E você já está utilizando essa energia dentro do seu prédio, ele não é tarifado. Bacana? O que excede, ou seja, o excedente, sim, vai para a rede. E você vai pagar não quando vai, você vai pagar quando retorna isso à noite. Entendeu? Então você vai pagar somente quando retorna. E aí, com o desconto ainda, através da lei, né, que a gente tem aí, nós temos essa lei onde ela vai gradualmente perdendo esse desconto. Ou seja, você vai aumentando o seu imposto. Primeiro começou com 15, 30, 45 e vai aumentando. Tá joia? Então a gente precisa, na verdade, entender que ainda vale muito a pena a energia solar, que ainda está gratuita, né? Tá bom? Alguém tinha alguma dúvida? Uhum. Marco aqui novamente. Não, aproveitando aí que o Perseu está falando, que o pessoal que já mencionou que muitos estão aqui para conseguir soluções, né? No momento, as maiores limitações são técnicas, né? Técnicas, exato. Ainda vai ter legislação a respeito sobre tudo isso, estão estudando. Nós estamos vendo aí que fazer uma legislação nesse momento não vai ser fácil, né? Porque tem muita coisa ainda que vai sair, muita limitação, mas aproveitando que no momento as limitações são técnicas, qual é a sugestão que eu deixo para todos? Já coloquem essa proposta em assembleia no condomínio, porque no momento, o que vai, não esperem a demanda de um morador comprou o carro, quer que você instale só o dele, né? Coloque a assembleia, pessoal, como é que vamos fazer se a gente quiser botar carregador aqui para quem tiver carro elétrico? Então, põe isso em discussão no condomínio, que no momento a legislação permite que as suas limitações sejam apenas técnicas, né? Você tem total condições de chama alguém para estudar a situação do condomínio, chama alguém para ver como é que está de carga, que tipo de ligação, se você vai ligar na área comum, se vai ligar no morador. Agora é o momento, sabe? Porque o que nós estamos vendo aí, e há a possibilidade de ter as legislações restritivas. Enquanto isso não acontece, e sabe que nenhuma legislação regride para prejudicar ninguém, né? Isso, então, mas aí tem um detalhe, viu, Marco? Porque é o seguinte, muito do que a gente sabe hoje, e aí o grande motivo dessa live é isso, pessoal, muito do que a gente sabe hoje é como a Gláucia falou aqui, é o que está na praça, é o que a indústria que tem mais poder de comunicação tem distribuindo. Eles não estão trazendo para você os problemas. Então, você que é síndico, antes, essa demanda vai chegar para você. Antes dessa demanda chegar, você pode fomentar qual é a infraestrutura do seu condomínio, quais são os detalhes que tem que estar atento, como orientar o morador. Esse é um dos grandes motivos da live. Essa live não vem aqui para denegrir qualquer veículo elétrico, nem valorizar. Ela vem para te mostrar o que tem de tecnologia, que o bombeiro está desenvolvendo isso ainda, que existem riscos sim, e que existe para você, como síndico, uma responsabilidade sobre o que você comunica. É justamente para você não proibir de vez, porque não dá. Não liberar de vez, porque não dá. Você precisa personalizar, como a nossa amiga fez aqui, a Simone, no condomínio dela, a situação. Lembrando que o caso da Simone foi um morador. Se tiver 30 moradores, já não vai caber mais, porque aí a Neoenergia teria que colocar um medidor em cada vaga de garagem. Tem problema com isso? Não. Mas e a infraestrutura para passar esse cabeamento todo? Vai passar aéreo, vai passar no piso, tem demanda, chega energia suficiente do condomínio, ou seja, consome 100 kVA, você tem 100 kVA para fornecer, porque agora vai consumir 130. E aí, quando você vai falar de kVA, que é o quilowatts, você tem também as bitolas dos cabos, cabo de 35 milímetros, etc., que aí é onde sobe o custo de tudo. Nesse condomínio de Águas Claras, por exemplo, eles estavam no limite da energia provisória. A construtora fez a energia provisória e o condomínio tocou 10 anos com a provisória. Começou a cair energia dessa onda de calor e tal. Começou a cair energia por conta de quê? Do consumo energético. Aí o pessoal queria colocar veículos elétricos. Eu falei, amigo, você não tem energia nem para ligar todos os ar-condicionados de uma vez. Imagina você colocar veículos elétricos ali. Então, qual é a margem de risco? Energia, pessoal, ela é um fluxo. Você entrega uma capacidade, gera um consumo, e aí dá tudo certo. Quando você pode fornecer 80 e você precisa de 100,
vai falhar no sistema geral. Vai cair a energia do prédio, vai cair disjuntor, vai não funcionar alguns equipamentos dentro de casa, vai ter oscilação. Então, como o Marcos falou e muito bem colocado, a parte técnica que a gente está trabalhando. Eu sou totalmente a favor das tecnologias, estou sempre atualizando, desde sistema construtivo até os laudos. Os nossos documentos são tecnológicos, eles passam pela atualização das normas constantemente. Isso não é um problema. A questão é cuidados que você, síndico, tem que ter, inteligência que você tem que aplicar antes de falar pode pôr, ou dizer não pode pôr de forma nenhuma. Não é por aí, tá? Tem que ser, está no momento exato. Exatamente, sempre tem que se iniciar com estudo, né? Ver como que fazer um raio-x do seu prédio, da sua rede elétrica, para ver como é que ela está se portando, né, no dia a dia, para depois você sugerir alguma coisa. Não dá para sugerir nada antes disso, tá? Isso Temos uma pergunta aqui, Perseu. Tá. Um outro ponto. É recomendado ligar o carregador direto no quadro do morador? Se sim, como garantir o fator de demanda? E como recomenda a norma? Obrigado. Foi o Adson Lopes. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer, porque o medidor do morador, no caso de um predial, né, dentro de uma sala técnica ali de medição, ele está ligado ali no barramento, tá? E ali você tem, antes do medidor, você tem ali uma infraestrutura, um barramento, e tem um disjuntor geral ali que vai segurar tudo isso. Não é simplesmente aumentar, né? Tá? Informa aí o pessoal o que é o barramento. O barramento, pessoal, é uma linha de proteção para distribuir energia. Chega uma energia... na verdade, são barras mesmo, né, de cobre ali, cobre, isso. Onde você tem as fases neutro ali e você tem o aterramento do prédio, que é um outro ponto importantíssimo. Se você não tiver um bom aterramento, você pode até danificar a bateria do veículo, tá? Então, você imagina, um carro hoje, eu sempre falo, não é nem um carro a bateria, às vezes é uma bateria com rodas, né? Porque o preço da bateria é quase o preço do carro. Então, a gente precisa ter um cuidado especial com a energia, tá? Que vai alimentar esse veículo, tá? Um outro ponto importante para falar é o seguinte, que já existem algumas tecnologias, né? Que, no caso aí, por exemplo, eles chamam de Smart Charger, que são os carregadores inteligentes. Né? Não é um simples carregador que você coloca 2, 3, 4 e ele vai simplesmente puxando toda a carga ali da rede. A gente já tem algumas tecnologias onde você colocando o carregador, ele passa a entender quantos carregadores estão ligados, ali você tem uma controladora que vai controlar tudo isso, e ele vai fazer vamos dizer assim, um balanceamento dessa energia. Se você entrou um quarto, você tem ali 4, 5 carros carregando, entrou um sexto e ele percebeu que a energia não vai ser suficiente, esse sexto vai ser diminuída a potência desse carregador, dos outros vão ficar normais, assim que um sai, ele aumenta a potência daquele e assim sucessivamente. Então, ele vai controlar para que você não tenha nenhum tipo de problema ali com vários carros carregando, tá? É uma tecnologia que eu acho que é interessante, depois eu posso até mandar um vídeo de um dos fabricantes, para você postar no grupo aí, viu, o Diógenes? Para eles entenderem também o que já existe de tecnologia. Eu mesmo posso postar ali, tá? Isso, depois ali de um dos fabricantes, tá? Então, assim, entender que a tecnologia ela também já não está mais tão simples, ela também já está, assim como nos carros estão evoluindo, os carregadores também estão evoluindo, tá bom? É isso aí, pessoal, é componente agora. Por que eu trouxe o Perseu? Porque ele entende muito de componente eletrônico. E não adianta você achar que é uma bateria que dá uma energia, que tem um motor elétrico que gira o carro. Não. É um sistema complexo de distribuição e captação de energia. O seu condomínio ele tem um sistema mais mecanizado, né, mais antigo, né, vamos dizer assim, estrutura metálica, etc., de barramento, de medidores. Mas, por exemplo, esse ponto que o Perseu comentou sobre o aterramento, ele é super importante para que você não danifique o veículo lá no final. Exatamente. Entende? Exatamente. Então, você tem que ter um bom aterramento, você vai avaliar isso. Tem que ser feito um estudo. O certo é o condomínio realmente contratar um profissional, né, que seja competente para fazer todo esse estudo com equipamentos, né, não é simplesmente olhar e falar, tá bom, né, são equipamentos que são utilizados para fazer ali uma análise mais aprofundada de tudo como está funcionando o seu condomínio, para que você possa disponibilizar isso aí para os moradores, até para que você não tenha problema ali, até o morador entrar contra você depois, porque queimou a bateria do carro dele, o prédio tinha que ter um aterramento e todo mundo pagar por isso. Diga-se de passagem, a bateria é mais da metade do preço do carro, viu, pessoal? Às vezes... Só para constar, viu? Tá bom? Então, assim, espero ter ajudado aí bastante aí vocês a ter pelo menos a abertura do estudo,
né? Porque ele é um estudo onde está se começando fortemente a ser discutido no mercado, principalmente nos condomínios, porque muitas pessoas têm dúvida, às vezes ligam para a gente com dúvida, né? Se posso instalar, não posso, e aí a gente tem que explicar todo esse passo a passo, que é importante para você começar ali, né, a entender como fazer isso com os seus condôminos. Perfeito? Jorge caiu, será? Acho que não, né? Opa, oi? Ah, tá aí, não é que eu não te vi Estamos aqui. chegando Perfeito. do nosso horário de término da live, dessa vez, especialmente porque é o professor Perseu aí, 21 horas e 21h30, né? A live, na verdade, era para das 20 às 21h30, agora é a hora de sabatina de perguntas, tá bom? O respondido aí o seu, Adson, sobre recomendação de como fazer o carregador no quadro, etc. Está respondido? Deu certo? Ele não está ouvindo aí. Então, alguém mais alguma pergunta, pessoal? Respondeu, deu certo a resposta aqui. Então, a gente chegou a falar dos carregadores de potência, Perseu, não, né? Carregadores, não. É o seguinte, nós temos aí no mercado, vou falar um pouquinho rapidamente aqui dos carregadores. Nós temos carregadores de baixa potência e geralmente aquele que tem, o principal é aquele que vem emergencial no carro, onde você pode conectar numa tomada, mas de pelo menos 20 amperes, né? E aí nós temos que ter o cuidado, não pode ser na tomada comum, tanto é que ela não encaixa, mas tem gente que vai ali, né? E abre com a Aperta, né? faquinha, Aquela forçadinha para entrar, e ele já vem só para ter exatamente um para você não problema. encaixar, né, numa tomada de 10 amperes. Então ele tem aquele carregador que é o carregador emergencial, ele é só para emergência, você ficou num local e não tem um carregador. Eu vi até uma história de um rapaz que viajou, chegou lá no local, ficou vários dias e ele estava contando com o carregador do hotel ali. No dia que ele foi sair, cadê o carregador? O pessoal tirou o carregador porque tinha dado problema, ele não tinha levado emergencial com carro elétrico, tendo que voltar para casa, teve que pedir para outro dono de carro parecido emprestado para poder utilizar no dele, né, numa tomada de 20 amperes. Então, assim, esse é só para emergencial. Aí nós temos outros carregadores, tá? Geralmente, nos condomínios, você vai utilizar ali o de 7 kW, são 7.000 watts, é mais ou menos a potência utilizada num chuveiro, mas só que a gente fala, é um chuveiro ligado por 6, 8 horas, perfeito? Entenderam aí a comparação, pessoal? Você É dura ali... por isso que eu queria chegar no carregador. Porque assim, falando de aí uma agora forma a bem gente traz simples, um né? exemplo, né? Olha, é um chuveiro de uma boa potência ligado por 4, Exatamente. 5 horas constantemente na tomada. Então, essa brincadeira de que a energia é pouca, não é não, pessoal. Sim. Não é não, é uma potência significativa e, diga de passagem, esse é o carregador mais simplório que tem, né? É um dos mais simples. Tem ele de Dos mais 4.2, depois simples. tem o de 7. Existe o de 11, mas o de 11, né, comercialmente ele é muito pouco utilizado. Normal Aí é o vem quê? o de 30, né? 22, aí vem o de 22.000 watts, né, ou 22 quilowatts. E aí vem os de grande potência, que geralmente são os de eletroposto, né, ou são os maiores que carregam em corrente contínua, tá? Os veículos híbridos só podem utilizar esses carregadores menores. Eles não têm uma carga rápida, sempre são cargas lentas, tá? Os que são Cargas híbridos lentas. plug-in. Agora, os veículos que são totalmente elétricos já têm, vários deles, a Cargas possibilidade de cargas rápidas que são carregados em corrente contínua, né? A nossa energia é em corrente alternada. Então, o carro, geralmente, o híbrido plug-in, ele tem ali um conversor, né? Ele entra corrente alternada, converte e entra para a bateria corrente contínua. Já os veículos elétricos, ele já consegue receber diretamente a corrente contínua. Então, uma carga lá que seria 2 horas e pouco, ele carrega ali em 1 hora ou até menos. Então, ele realmente vai carregar bem mais rápido. Tá joia? Exatamente. Então, entenda aí, pessoal. Um potencial aí de 22 mil, ele é equivalente a quantos chuveiros ligados ao mesmo tempo aí, Perseu? Dá uns 3 chuveiros mais ou menos, né? Imagina no seu apartamento 3 chuveiros ligados ao mesmo tempo. Por Né? 6 horas. 6 horas contínuas. 4... Então, você tem que Esse, por ter ser mais potente, infraestrutura é para menos, né? suportar. Oi? Isso, Vai dar 21 mil, né? 21 mil, ele é menos tempo, mas o impacto de energia é muito maior. Você vai... Exatamente. 3 pessoas tomando banho ao mesmo tempo. Aí tem uma pessoa passando roupa, outra na televisão, uma liga o airfry, outra bota uma coisa no micro-ondas.
Exatamente. Então, Aí você por isso fala, que a não, mas gente você está fala que não é exagerando. simples, Não, né? cara, não estou exagerando, não. Isso Se para um você carro, né? atribui isso. Oi? Um É um carro carro. ligado ali no medidor de serviço do condomínio. Agora você imagina 5 carros ao mesmo tempo, né? Então você já tem ali realmente um Entende? consumo de energia bem superior ao normal, tá? Então, realmente, o que a Exatamente. gente recomenda para você não ter problema é sempre fazer um reestudo de como está a sua rede antes de liberar, né? Ou, de alguma forma, instalar um carregador Eu elétrico junto faço com o prédio. a fiscalização de obras num condomínio aqui em Águas Claras, que ele tem 244 unidades. Todas as unidades têm 2 vagas. Certo. Então, são quantos carros? 288. 288 carros. Imagina aí que 10% dessa frota consiga abastecer dentro do condomínio energia elétrica. Você acha que a estrutura suporta? Tem que estudar, tem que Né? estudar. Vamos pegar esse Uhum. aí de 22, não vamos para o de 30, que o de 30 é a grande tendência, né? A Na grande tendência é ir para o verdade, de a 30, tendência é liberar só o de baixo, o de 7. A tendência é liberar só o menorzinho, entende? né? Só que o de Mas com o 7, Smart Charger, você tem essa possibilidade de colocar medidores e ele vai fazer o entendimento ali. Só tem 2 carros e ele tem possibilidade, então ele aumenta essa potência. Ah, não, olha aí. agora ligaram 3, então ele diminui. Ah, ligaram 4, Mas aí quando reduz, ele entendeu? diminui, ele também aumenta o tempo de abastecimento. Com certeza. Então, ou seja, você vai ter pressão constante de energia saindo o Isso, tempo todo. Quando você compara com exatamente. chuveiro, isso traz uma percepção para os nossos amigos aqui da live muito mais sadia. Porque você imagina aquele chuveirão bonito, quadrado lá, 7.800 watts. Você sabe que já tem que trocar o disjuntor, tem que trocar a fiação. Você vai Isso, lá na área comum do condomínio, instala 10 pontos de carregamento, vezes 3 cada ponto, você está ligando 30 chuveiros ao mesmo tempo. exatamente. E muitas Numa vezes o que que infraestrutura acontece? que não é para isso. É, O Marco exatamente. levantou a mão aí, pode falar, Marcos. Eu estava aqui me lembrando que geralmente você instala um chuveiro por fase, né? Que geralmente Exatamente. Exatamente. uma fase não aceita 2 chuveiros, né? Aqui no Sim, caso do meu condomínio aqui, que o morador, nós optamos por instalar no relógio individual, né? Para vocês terem sim. uma ideia, um carregador de 7.000 watts, se carregar 6 horas por dia só para ir para o trabalho lá, equivale a mais de 1.000 quilowatts por mês de consumo. Né? Quando um apartamento aí de 3, 4 dormitórios é de 300 a 450 quilowatts de consumo, né? Aí você pegou um Exatamente. exemplo bacana. Então, veja, só o veículo vai triplicar o consumo completo de energia de uma unidade total. Exatamente. E aí as pessoas falam assim, mas não tem risco. Não, olha, a indústria vai chegar num ponto que você não vai ter acidente com bateria mais. Vai chegar, a tecnologia vai chegar, não tenha dúvida, ainda mais com a inteligência artificial. Está chegando justamente. Só que a questão é a seguinte, como o Antônio falou, matriz energética vai tirar energia da onde? Quando chegou o LED, eu estava na faculdade. A pessoa falou assim, não, vai chegar o LED, vai economizar muito. Lógico, economiza, mas o que a gente faz? Põe ali, ó, uma decoração, põe outra aqui, ó, outra decoração, põe um LED aqui no meu rosto para clarear, liga um computador, uma câmera, liga aqui o microfone. Você acha que reduziu? Não. A gente tem mais liberdade, usa mais, vai continuar. Você para observar, você vai ter bicicleta elétrica, patinete, né? O robozinho da vassoura que limpa a tua casa está carregando, o celular não sai da tomada, o tempo todo está carregando. Então, veja, o grande problema da humanidade para o futuro é a geração de energia. Nós temos aí, viu, Jorge, um fator positivo que é a energia solar, né? Que entrou forte Sim, aí, né? Então, exatamente junto com esse momento do veículo elétrico. beleza? Muito obrigado por vocês estarem Ótimo. aqui. Estejam Boa presentes noite na para Una todos. Síndico. Acompanhem o nosso canal, @condominial engenharia. E o professor vai deixar o @, dele aí, o Instagram. Deixa eu ver aqui que eu não estou nem escrevendo aqui. É porque eu estou perdido nesse computador. É um computador novo aqui. O meu Então você velhinho eu sabia mexer deixa no tudo. grupo. Eu passo depois no grupo lá meu Instagram, o Instagram das empresas também, se alguém quiser olhar também, tá bom? E estamos aí à Beleza. disposição. Também meu telefone, esse que eu coloco é o telefone pessoal, eu sempre falo, meu é 24 horas, né? Porque a minha empresa é 24 horas, então
praticamente falei, até 2 horas da manhã eu tô acordado, depois disso eu dou um jeito de dormir, entendeu? Tá Então, certo. tranquilo. Boa Tá bom? noite, pessoal. Muito obrigado a todos aqui que estiveram presentes. As perguntas estão disponíveis no grupo. Vamos nessa. Tá joia. Um grande abraço. Obrigado.